Olá, tudo bem? Vocês já se perguntaram como os jogos agem na nossa vida e nos demais? Hoje é sobre isso que iremos apresentar a vocês nesse vídeo. Malefícios e benefícios dos jogos de celular na vida dos jovens. Eu sou o Daniel e esse é o tema do nosso grupo, que é composto por mim, Ediel, Felipe e o Marcos. Mas antes de tudo, temos que ver de onde surgiu os jogos eletrônicos, ou mais especificamente, os jogos de celular. Os primeiros jogos eletrônicos surgiu a partir das décadas de 1970 e 1980, como os jogos de arcade, etc. Desde então, os jogos eletrônicos tornaram-se uma forma popular de entretenimento e uma parte da cultura moderna em diversas regiões do mundo, e são altamente populares atualmente, sendo um dos maiores hobbies do Brasil e do mundo. E com isso, veio a criação do celular, e nele os jogos de celular, que atualmente são conhecidos mais a oferecer diversão em qualquer lugar que o usuário estiver, trazendo muitas emoções positivas e competitivas, porém, ele também tem seus contras. E agora, vamos citar alguns deles. Na questão dos malefícios, entram todo um distúrbio psicológico, como também problemas físicos. Neste caso, podemos citar alguns, como por exemplo, o sedentarismo. De longe, este é o principal malefício a ser citado a respeito dos jogos de celular em geral. Crianças e jovens que começam a ter apego pelo aparelho e os seus joguinhos não se contentam em apenas 40 minutos diários de jogos, passam literalmente horas em frente da tela de seus celulares, trazendo muitas outras consequências com isso, como por exemplo a obesidade, pois além de não movimentarem o corpo, seus jogos de celulares tendem a abrir o apetite, criando a combinação perfeita para ganhar peso. Com excesso de peso, surgem os problemas cardiovasculares precoces. Além disso, passar longos períodos sem movimentar o corpo aumenta a propensão para atrofia muscular, provocando dores generalizadas como cãibra e outras dores musculares. E agora, vamos citar outros tipos de lesões também. Apesar de não movimentar o corpo, o celular exige sempre esforço dos mesmos músculos envolvidos em segurar e clicar na tela do celular em pontos únicos. Como as crianças costumam passar longos períodos dedicados aos jogos, é bastante comum que os jogos eletrônicos sejam a causa dos quadros de lesões por esforço repetitivo, que no caso dos games atingem principalmente as mãos, devido a maneiras e posições de como seguram o aparelho e clicam em movimentos repetitivos. Nos problemas psicológicos, que é aí que a coisa fica séria, visando de forma geral, podemos citar como problemas decorridos dos games: a irritabilidade, a agressividade, a infelicidade e principalmente a depressão. E agora vamos citar outra coisa que é LER, que é uma sigla que indica uma sobrecarga muscular tão grande a ponto de debilitar a saúde daquela musculatura, gerando inflamação e fortes dores, e podendo até comprometer a movimentação integral da região. Casos de LER precisam ser tratados seriamente, com fisioterapia e suspensão da atividade de esforço. Caso contrário, esses problemas serão reincidentes ao longo da vida. Então, agora vamos falar sobre os benefícios que os jogos podem trazer para a vida dos jovens. Raciocínio. Controlar seu personagem no jogo pode ser um exercício de lógica e de assimilação de padrões novos. Os jogos podem ser uma verdadeira academia para o cérebro e podem aumentar o raciocínio e a agilidade. Você também acaba treinando a capacidade de pensar rápido para lidar com as situações instantâneas, levando a capacidade de reagir rapidamente de acordo com a situação em outras áreas da sua vida. E ainda um super incentivo à criatividade. É preciso prestar atenção para ver o que acontece na tela do celular, e por isso os jogos são uma ótima forma de praticar a capacidade da visão. Além de aguçar a visão e aumentar a qualidade, aprendemos a prestar atenção em várias ocasiões e pontos ao mesmo tempo. Por isso os jogos podem ser usados e indicados como tratamento médico. Você sabia disso? Pois é, os jogos são um remédio para a ambliopia, onde há problemas de visão sem que tenha lesão aparente na área ocular, normalmente chamado de olho preguiçoso. Na maioria das vezes, isso afeta um olho só, utilizando assim o tratamento com tampão. Pesquisadores ingleses descobriram que 1 hora de videogame passa a ser igual a 400 horas de tampão. Cientistas do mundo todo afirmam que a diversão por meio de jogos pode trazer melhor percepção da realidade, melhor formação de personalidade ou caráter e até criatividade.
Embora horas na frente do celular, computador ou videogame tenham trazido problemas no aprendizado e desenvolvimento de crianças e jovens, ou decaimento no desempenho dos estudos, como matemática ou outras matérias, mas também os jogos trazem um aumento no aprendizado e na capacidade de lógica, ou na capacidade de aprender outros idiomas com jogos internacionais, como o inglês e outras línguas. Continuando agora, falando sobre benefícios potenciais. Apesar de todos os contras, nós também temos nossos prós. Pesquisas recentes dizem muito bem dos jogos e afirmam que o uso do raciocínio com o videogame pode sim trazer coisas boas em diversas áreas da vida do ser humano, além de criar um ambiente que traz relações com os jogadores. Como também foi falado, os jogos trazem desafios aos jogadores, e para completá-los é preciso um planejamento, uma estratégia e uma ideia e reação rápida, sendo normalmente usado em todas as ocasiões. No exemplo do jogo Age of Empires, onde os jogadores precisam levantar e melhorar suas construções, no objetivo de destruir as construções inimigas. Mas para isso é preciso coletar recursos da natureza, achar mais tecnologia e construir seu exército. Ou seja, controlar frotas, grupos de personagens de uma só vez, montar sua estratégia e acabar com a estratégia do adversário. Todas essas coisas precisam de lógica, reflexo, tomada de decisões rápidas. Podemos dizer que isso acaba aguçando mais os sentidos e reflexos do ser humano. E essas coisas estão às vezes mais presentes nos jogos, dependendo da categoria. Dizem que essas habilidades também não podem ser usadas só no mundo virtual, mas na vida real quando precisar. E ainda tem muitos jogos que trabalham a capacidade de agir em equipe. Isso pode ser encontrado principalmente em jogos da classe MMORPGs, do inglês Massively Multiplayer Online Role Playing Game. Nos jogos desta classe, o jogador entra em uma sala ou mundo povoado por outros jogadores como ela, onde o objetivo é matar monstros, zumbis, dominar castelos e etc. Onde ele precisa se aliar a outros jogadores para formar um grupo temporário ou um clã, para lidar com as ameaças, onde cada jogador tem que fazer sua parte para que a missão seja concluída. E nessas salas de bate-papo, também é possível o desenvolvimento de novas amizades a curto e longo prazo, já que são mais atividades, mais interações, mais conversas e ainda podemos contar com o desenvolvimento de cooperação. Ainda tem a capacidade de ensinamentos que os jogos podem trazer, mesmo não sendo educacionais, mesmo sem intenção de ensinar, e normalmente termina despertando a curiosidade, seja por um local, período histórico, conceito científico, línguas, etc. Inclusive é bem comum encontrar pessoas que se viram na necessidade de aprender outras línguas, como inglês, para entender o que se passava nos jogos ou para se comunicar com outros jogadores de fora do país em jogos como MMORPGs. Com o aparecimento de novas tecnologias, como o sensor de movimento Kinect para Xbox 360, que capta os movimentos do ser humano e o transmite para dentro do jogo, foi visto como um modo de sedentarismo para os jogadores, porém, uma ótima maneira de praticar nos exercícios físicos. Pesquisas também mostram que os videogames também servem como unidade de ensino, usando tudo citado lá atrás. Agora, indo para a nossa realidade e atualidade, nós do grupo fizemos uma pequena e rápida pesquisa sobre o assunto para comparar e também analisar. E dependendo do resultado, nós concluímos de uma forma mais lógica e mais fácil de se entender para todos. Não foi uma pesquisa tão grande, pois usamos ela mais como referência e concluir por nós mesmos quais são realmente os problemas em torno disso, quais são apenas boatos. Então, eis a pesquisa. Falando de forma geral, podemos concluir que o principal problema dos jogos de celular é a distração que ele tira de assuntos mais importantes, que no nosso caso é a escola, e o autoconhecimento, que não está errado, ou que não acho que é um problema, sendo que está errado e é um problema. Podemos citar os seguintes problemas visando a pesquisa feita: o uso do celular em sala de aula, o tempo gasto em jogos de celular, deixar de fazer trabalhos escolares, lições de casa, entre outros por conta do celular. Considerações finais. Apesar do estigma inicial que o videogame parece ter sofrido, seu aceitamento e abrangência vem crescendo a um ponto onde não se podem fechar os olhos à influência que ele causa nos jogadores. Mas pesquisas são necessárias para que se conclua até que ponto o uso do videogame é um recurso interessante no ensino, e até que ponto sua influência pode ser negativa. A certeza que se tem é a de que seu uso excessivo definitivamente pode trazer graves consequências à vida dos jogadores.